Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Você é meu convidado para ler comigo esta versão da Bíblia, a nova versão transformadora. Estamos no 54º dia da leitura bíblica em 100 dias. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, incentivo a inscrever-se e também a compartilhar com outras pessoas para que mais irmãos tenham acesso à palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Te louvo pela vida, te louvo pela saúde, te louvo pelo vigor. Que o Senhor continue cuidando e abençoando cada um dos teus filhos. Fale aos nossos corações. Amém. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o vosso corpo tem vários membros e cada um uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. Todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao bem, ao que é bom. Amem com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em vós, em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades. Não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Não amaldiçoe, mas orem para que Deus abençoe. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condições humildes e não pensem que sabe tudo. Nunca paguem mal com mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de você, vive em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso.
Pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Romanos 13. Todos devem sujeitar às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargo de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus que a instituiu e será punido, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre de medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus para seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, ela é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um que lhe é devido, paguem impostos e tributos àqueles que recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se reúnem num só: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam-se da armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os desejos pecaminosos. 1 Samuel, capítulo 26. Alguns homens de Zif foram até Saul em Gibeá para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Áquila, em frente ao deserto de Gesimon. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. Acampou à beira da estrada, ao lado da colina de Áquila, junto ao deserto de Gesimon, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, dormiam dentro de um círculo
formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir até lá comigo? Perguntou Davi ao hitita Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abissai. Então Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo com a lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta. Abissai disse a Davi: certamente dessa vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe da lança. Não precisarei de outro. Não mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido de Deus, do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá da velhice ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto da sua cabeça e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro que estava perto da cabeça de Saul. Depois ele e Abissai saíram sem que ninguém ouvissem nem acordasse, pois o Senhor tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina, passou para o outro lado, até estar em distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner: acorde, Abner. Abner perguntou de volta: quem é você? E como ousa acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu seu senhor, o rei, quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o Senhor vive, você e seus homens merecem morrer. Não protegeram seu rei, o ungido do Senhor. Olhe em volta, onde estão a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça dele. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, meu senhor e rei. Por que, meu senhor, persegue seu servo? O que fiz? Qual é o meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. Mas, se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor amaldiçoe, pois eles me expulsaram de meu lar, de modo que não posso mais viver entre o povo do Senhor. E disseram: vá servir outros deuses. Devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Porque o rei de Israel sai à procura de uma pulga? Porque me persegue como uma perdiz nos montes? Então Saul disse: pequei, volte para a casa, Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou a minha vida preciosa, pois tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está a sua lança, ó rei, respondeu Davi. Mande um dos seus servos vir pegá-la. O Senhor recompense quem age com justiça. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade, e eu me recuarei a matar o rei, mesmo quando o Senhor entregou nas minhas mãos, pois é ungido do Senhor. Logo que o Senhor considere a minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei. Que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi: seja abençoado, meu filho.
você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. 1 Samuel capítulo 27. Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel e por fim estarei seguro. Assim Davi levou 600 homens e foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi, seus soldados, suas famílias se estabeleceram ali com Aquis em Gate. Davi levou suas duas esposas, Aionã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Certo dia, Davi disse aqui: se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades no campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então, Aquis lhe deu a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo de Ziclag, Davi e seus homens atacaram os Gesuritas, os Gersitas, os Amalequitas, povo que desde tempos antigos viviam perto de Sur até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacava. Antes de comparecer à presença do rei Aquis, tomava ovelhas, gado, jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aquis. E Davi respondia: ao sul de Judá, a região dos Jeramelitas, dos Quineus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar onde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente enquanto ele vivia entre os filisteus. Aquis acreditava em Davi e pensava: a esta altura o povo de Israel deve odiá-lo, pois agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Samuel capítulo 28. Naquele dia, naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aquis disse a Davi: saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aquis disse a Davi: colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado a sua morte. Estava sepultado em Ramá, na cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médios e todos os que consultavam o espírito dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem. Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu que imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que devia fazer, mas o Senhor não lhes respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus conselheiros: procurem uma mulher médium para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns, acompanhou os dois homens e foi à noite na casa da mulher. Preciso falar com o homem que está morto. Disse ele à mulher: você pode invocar o espírito para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médios, todos os que consultam espíritos dos mortos, porque prepara uma armadilha contra minha vida. Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá. Por isso, por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou, você é Saul.
Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel. Se encurvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: Por que me perturba, chamando-me de volta? Porque estou angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas, nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: Por que me consultar? Se o Senhor abandonou e se tornou seu inimigo, o Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu quanto ele estava perturbado, disse: Meu senhor, obedecei a sua ordem, arrisquei a minha vida. Agora faça o que digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere as forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse, até que, por fim, ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa, assou um pão sem fermento, trouxe a refeição para Saul e seus companheiros, e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite. 1 Samuel capítulo 29. As tropas dos filisteus estavam reunidas em Afeque, e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel, enquanto os governantes filisteus iam à frente de suas tropas de centenas de milhares. Davi e seus homens marcharam na retaguarda com o rei Aquis. Então os comandantes dos filisteus perguntaram: O que este hebreu faz aqui? Aqui respondeu: Este é Davi, servo do rei Saul de Israel. Já faz tempo que está comigo, e desde o dia em que chegou até hoje não encontrei nele falta. Mas os comandantes dos filisteus se iraram. Mande de volta para a cidade que o Senhor deu a ele. Exigiram: Não pode ir à guerra conosco se ele se voltar contra nós na batalha e se tornar nosso adversário. Existe maneira melhor de ele se reconciliar com seu Senhor do que entregando-lhe a nossa cabeça? Não é este o mesmo Davi que, a respeito de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Então aqui chamou Davi e disse: Tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel. Ao meu ver, deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia em que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não aprovam. Por favor, não os desagrade. Volte para casa em paz. O que fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. O que o Senhor viu de errado em mim desde que comecei a servi-lo? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu senhor o rei? Aquis, porém, insistiu. Para mim você é tão leal quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes
filisteus não querem que você os acompanhe na batalha. Agora levante-se bem cedo e vá embora com seus homens assim que o dia clarear. Então Davi e seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu para Jezreel. 1 Samuel capítulo 30. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Negueb e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres e as crianças e demais foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com as mulheres, seus filhos e filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentarem mais. As duas esposas de Davi, Aionã de Israel e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos, suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? O Senhor respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns dias. 200 homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho, encontrou um rapaz egípcio num campo e levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia. Em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: quem é você? A quem você pertence e de onde veio? Sou egípcio, escravo de um amalequita. Respondeu ele: meu senhor me abandonou 3 dias atrás, e porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Negueb, no território de Judá, e a terra de Caleb. Tínhamos queimado Ziclag. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o senhor jurar por Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, eu levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo, festejando por causa da grande quantidade de bens que havia tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando durante toda a noite, todo o dia seguinte até entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montado em camelos. Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos de seus companheiros e levaram à frente dos outros animais. Este despojo pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens, quando tinham sido deixados para trás, porque estavam exaustos demais. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e eles os cumprimentou com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, havia alguns pertences que disseram: como eles não foram conosco, alguns homens perversos que disseram:
Como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles e mandem todos embora. Davi, porém, disse: Não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos? Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, Davi fez disso decreto e estatuto em Israel, e é assim até hoje. Quando Davi chegou em Ziclague, enviou parte dos despojos aos líderes de Judá, que eram seus amigos. Disse: Eis um presente para vocês, tirado dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados ao povo das seguintes cidades: Betel, Ramote do Neguebe, Jatir, Aroer, Sifimote, Estemua, Racal, as cidades dos Jeramelitas, as cidades dos queneus, Ormã, Borazã, Atasse, Hebrom e todos os outros lugares por onde Davi e seus homens haviam passado. 1 Samuel capítulo 31. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel. Os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles: Jonatas, Aminadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul e os arqueiros filisteus o alcançaram e feriram gravemente. Saul disse ao seu escudeiro: Pegue a sua espada e me mate, antes que esse filisteu incircunciso venha e me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e ele morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e seus 3 filhos e seu escudeiro, seus soldados, morreram juntos naquele mesmo dia, quando os israelitas do outro lado do vale de Jezreel e além do Jordão souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, removeram sua armadura, então anunciaram o ocorrido no templo de seu ídolo e ao povo de toda a terra da Filístia. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro da cidade de Bet-San. Quando os habitantes de Jabes Gileade souberam que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda até Bet-Sen e baixaram do muro os corpos de Saul e seus filhos. Levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamangueira em Jabes e jejuaram 7 dias. Salmos 69. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e as correntes me cobrem. Estou exausto de tanto clamar. Minha garganta está seca, meus olhos estão inchados de tanto chorar, à espera de meu Deus. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras. Exigem que eu devolva o que não roubei. Ó Deus, tu sabes como sou tolo
e é impossível esconder de ti meus pecados. Não permita, por minha causa, sejam envergonhados os que confiam em ti. Ó soberano Senhor dos exércitos, não deixes que por minha causa sejam humilhados, ó Deus de Israel, por pois por tua causa suporto o insulto, meu rosto está coberto de vergonha. Até meus irmãos fingem não me conhecer, tratam-me como um desconhecido. O zelo por tua casa me consome. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando visto de pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal de suas conversas e os bêbados cantam a meu respeito. Eu, porém, continuo orando a ti, Senhor, na esperança de que desta vez mostrará teu favor. Responde-me, ó Deus, por teu grande amor. Livra-me do atoleiro. Livra-me do atoleiro, não permitas que eu afunde ainda mais. Salva-me dos que me odeiam, tira-me destas águas profundas. Não me deixes que as correntezas me cubram, nem que as águas profundas me engulam, nem a cova da morte me devore. Responda às minhas orações, ó Senhor, pois o teu amor é bom. Cuida de mim, pois tua misericórdia é imensa. Não te esconda de teu servo. Responda-me sem demora, pois estou aflito. Vem e resgata-me, livra-me de meus inimigos. Tu sabes que sofro zombaria, vergonha, humilhação. Vês tudo que meus inimigos fazem, os insultos deles me partiram o coração. Estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viesse me consolar. Em vez disso, põe veneno em minha comida, oferece vinagre para matar minha sede. Que a mesa farta diante dele se transforme em laço, que sua prosperidade se torne em armadilha, que seus olhos se escureçam para que não vejam, que o seu corpo trema sem parar. Derrame sua fúria sobre eles, consome-os com o ardor da tua ira, que as casas deles fiquem desoladas e que não reste ninguém em suas tendas, pois insultam aquele a quem castigaste, acrescentam dor a quem feriste, amontoam uns sobre os outros os pecados deles. Não permita que sejam absolvidos, apague o nome deles do livro da vida, não deixe que sejam incluídos entre os justos. Estou aflito e sofro, socorre-me, ó Deus, com tua salvação. Então, louvarei o nome de Deus com cânticos e exultarei com canção, com ações de graças, pois isso agrada ao Senhor mais que sacrifícios de bois, mais que ofertas de touros com chifres e cascos. Os humildes verão Deus agir e se alegrarão. Animem-se todos que buscam socorro em Deus, pois o Senhor ouve o clamor dos pobres, não despreza seu povo aprisionado. Louvem no céu e céus e terra, os mares e tudo que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Seu povo viverá ali e em sua própria terra se estabelecerá. Os descendentes dos que servem herdarão a terra e os que amam ali viverão em segurança. Salmo 70. Por favor, Deus, livra-me, vem depressa, Senhor, ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás sem demora os que se alegram com minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: agora pecamos. Alegrem-se e exultem, porém, todos que te buscam, pois todos que amam tua salvação
Digam sempre: Deus é grande. Quanto a mim, pobre e aflito, vem depressa me socorrer, ó Deus. Tu és meu auxílio e minha salvação, ó Senhor. Não te demores. Salmos 71. Em ti, Senhor, me refugio. Não permita que eu seja envergonhado. Salva-me e resgata-me, pois tu és justo. Inclina teu ouvido para me escutar e livra-me. Ser minha rocha de refúgio, onde sempre posso esconder. Dá-me ordem para que eu seja liberto, pois és minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, do poder dos perversos, das garras opressoras dos cruéis. Só tu, Senhor, és minha esperança. Confio em ti, Senhor, desde a infância. Sim, de ti dependo desde o meu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre da minha mãe. Sempre te louvarei. Minha vida é exemplo para muitos, pois tem sido minha força, meu refúgio. Por isso não deixo de te louvar. O dia todo declaro a tua glória. Não me rejeites agora, em minha velhice, não me abandone quando me falta as forças, pois meus inimigos falam contra mim, juntos planejam me matar. Dizem: Deus o abandonou, vamos persegui-lo e prendê-lo, pois agora ninguém o livrará. Ó Deus, não permaneça distante, vem depressa me socorrer, meu Deus. Traz vergonha e destruição aos meus acusadores, cobre de vergonha e humilhação os que desejam me prejudicar. Eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Falarei a todos as tua justiça, o dia todo anunciarei a tua salvação. Embora não seja habilidoso com palavras, louvarei teus feitos poderosos, Senhor soberano. Contarei a todos que somente tu és justo. Ó Deus, desde a infância tens ensinado, até hoje anuncio tuas maravilhas. Não me abandones, ó Deus, agora que estou velho e os cabelos brancos, deixe-me proclamar tua força a esta nova geração, teu poder a todos que vierem depois de mim. Tua justiça, ó Deus, chega até os mais altos céus, teus feitos, coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurarás a minha vida e me farás subir das profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltará a me confortar. Então te louvarei com instrumentos de cordas, pois és fiel às tuas promessas. Ó meu Deus, cantarei louvores a ti com harpa. Ó Santo de Israel, darei gritos de alegria e cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. Anunciarei o dia todo teus feitos de justiça, pois foram envergonhados e humilhados todos que tentaram me prejudicar. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue guardando e abençoando você e toda a sua família.